Olá, estamos de volta com mais um DR para você e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que todo mundo já passou, desilusão amorosa. E aí, você já passou por uma desilusão amorosa ou tá passando? Esse DR é para você, fica com a gente que está começando mais um DR para você. Olá, gente, que bom estar aqui, que bom começar mais um DR. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desilusão amorosa. Eu acho esse tema, assim, muito importante, porque tem muita gente sofrendo de amor, né? As músicas aí, as letras das músicas que estão fazendo sucesso, são as músicas da sofrência, né? E aí as pessoas estão realmente clamando por socorro. E aí, como superar uma desilusão amorosa? Será que passa essa dor que eu estou sentindo no meu peito, né? Será que esse momento difícil vai passar? Será que eu vou conseguir superar? E aí, Du? Eu ia fazer uma pergunta paralela a essa. Eu ia perguntar assim, será que existe desilusão amorosa em tempo de mulheres empoderadas? Olha aí, ó. É um desafio, porque hoje... Mas existe, porque existe, as músicas estão falando sobre isso, porque sentimento, ninguém consegue empoderar sentimento, não. Pode fingir, mas não consegue, não. Mas a gente tem falado muito aqui sobre a decadência dos relacionamentos, né, afetivos, tem diminuído cada vez mais, a gente tem ficado assustado com a qualidade dos relacionamentos e naturalmente, por causa da falta de qualidade, a gente vê muitos términos de relacionamento e, consequentemente, também muitas dores causadas por esse término. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho hoje sobre essa desilusão amorosa e o peso que ela traz, né, para a vida de quem sofreu, né, e se existe uma saída para isso. Primeiro, assim, vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos, como estão, né? Primeiro, as pessoas começam a se relacionar, às vezes se conhecem pela internet, então aquela expectativa, né, que a gente já falou aqui em outros programas, do que viu na internet, que na vida real vai ser diferente, né? Mas aí se entrega para aquela expectativa, então já começa com muita intensidade, os relacionamentos estão começando assim. Segundo, no pouco tempo de relacionamento já está falando que ama, né? Que é o amor da vida, que quer casar, enfim. Então tá muito acelerado todas as coisas. Então, por isso, as desilusões têm sido mais intensas, né? Porque a pessoa, ela vai muito alto, né? Vai muito intenso e o tombo é alto também, né? É como se a pessoa tivesse viciada na dopamina. Dopamina é a sensação do prazer, aquilo que dá prazer e é muito comum na paixão. A paixão é aquele sentimento que aflora na gente de uma vez e provoca aquela sensação de que tudo é muito perfeito, é muito lindo, que aquela pessoa é a pessoa certa e você vai com tudo naquilo e de repente começa a baixar esse nível de dopamina e você começa a ver como a pessoa é de verdade. Aí você vai caminhando para a decisão do amor. E aí, às vezes, no meio disso tudo aí, tem uma desilusão. Isso. E aí né, aí vai muito, do topo ao poço. Ao poço. Né? Muito rápido, às vezes, né? Isso. E a primeira sensação que a gente tem quando a gente está numa desilusão amorosa é que nunca vai passar essa dor e que a gente não vai poder viver outra coisa bonita, né, no relacionamento nunca mais, né? E eu acho que também tem muito a ver com a forma como a gente tem sido educado hoje. Vou falar por quê. Calma aí, segura o coração que você vai entender. A gente tem sido educado pelos pais recebendo tudo. Então, a gente tudo mais fácil hoje em dia, acostumado né? a ter de forma muito fácil as coisas e a gente poucas vezes batalha para conquistar o que a gente tem. Sim. Então, a gente não sabe lidar com o sentimento de frustração. Sim. Então, eu acho que essa falta de capacidade de relacionar com a frustração, eu acho que todo mundo deveria ser ensinado. Por isso que o pai existe, a mãe, para falar, pôr limite, colocar isso não pode, justamente para a pessoa não ficar viciada no acerto. Viciada no que é certo. E aí, quando tem um sofrimento, né, de um término de um relacionamento, de um namoro, a pessoa acha que a vida acabou. Porque ela não aprendeu a lidar com frustrações ou com sofrimento, né? Eu recebo muitas mulheres, assim, diariamente, né? E muitas com muitas desilusões. E tem dois problemas. O primeiro é que a pessoa sofre demais, né? Entra numa depressão, às vezes uma depressão profunda, né?
não tem mais, a vida não tem mais valor. Então, esse é um problema. E o segundo é que ela paralisa. Ela acha que porque aconteceu isso, não só na vida sentimental dela, mas em tudo, ela paralisa. Ela acha que não, a vida era o relacionamento, né? E aí o relacionamento acabou, acabou a vida. Não tem área profissional, não tem área espiritual, não tem amigos, não tem família, nada. Acabou tudo. Era só o relacionamento que dava graça à vida, né? E isso é muito sério. E aí a gente cai para um outro lado, que seria a dependência emocional, né? Sim. Então, uma pessoa que geralmente caminha para esse lado de não conseguir sair da dor desse lugar, ela é uma pessoa totalmente dependente de alguém. E aí a gente tem que tratar também esse lado da dependência emocional, de como essa pessoa lida com ela mesma, né? Porque é diferente. Você, por exemplo, quando está num relacionamento, é normal que tenha decepção, e a gente tem decepção mesmo, não tem problema nisso. Mas aí quando você tem uma ruptura de um relacionamento, é como se fosse um luto. E a pessoa, ela não sabe viver o luto, né? Aquele momento de dor, tem que ter, a tristeza existe, não é negar que isso exista. Então, a gente não está aqui para negar que isso existe, mas a gente tem que entender que existe um caminho para sair desse lugar. Senão a pessoa nunca mais encontra ninguém, ela idealiza aquela pessoa que ela perdeu como se fosse a única pessoa do mundo que se interessou por ela, e ela para numa fase da vida e não rompe mais. Du, tem as fases do relacionamento que a desilusão acontece, né? Então, primeiro, quando a desilusão acontece antes de começar um relacionamento. Estava conhecendo uma pessoa, a pessoa deu indícios que estava interessada e tal, investindo, e aí descobriu assim, não, a pessoa estava me enrolando, ou a pessoa estava me enganando. Várias outras pessoas. Ela estava com outras pessoas, né? Enfim, essa é a primeira. Segundo, é a pessoa que ela estava já num relacionamento, já num namoro, né? Então, ela já estava vivendo no namoro, já estava, né, ali, e aí terminou. Por algum motivo, esse relacionamento terminou e a pessoa apaixonada. Terceiro, que aí é o mais sério, é um casamento, né? Um casamento que termina, a pessoa separa, né? E quarto... Então, até no noivado, a pessoa ainda está nesse segundo aí? No noivado Que eu ainda tenho noivas que sofrem demais quando termina. Mas o noivado, você não é casado, então o noivado eu acho que é uma coisa assim, ainda está no segundo, da parte né, sem ser casado. Casado, que separou, e agora tem o que não se separa, é casado, não se separa, mas está desiludido, né? Então, esses dois aqui são mais sérios. Não é que a gente está falando, como o Du falou, não é que a gente está falando... anulando a dor. Que você não está sofrendo, não, né? Mas a gente está falando, assim, que isso passa. Por mais seja dor, assim, parece que é uma dor física, né? Mas passa. Daqui a pouco você encontra outra pessoa, né? E vai tudo fluir. Agora, um casamento, né? Ele deixa muitas marcas, porque a Bíblia mesmo diz, né? Que o divórcio não é a vontade de Deus. Então, você está contra a vontade de Deus. Às vezes, o término, antes de começar a namorar, namorando ou noivado, é até um livramento, né? É bênção de Deus na sua vida. Mas num casamento, são muitos vínculos, né? E isso, essa dor fica maior, né? E recomeçar fica mais difícil. Acaba que o vínculo permanece, que os filhos são filhos, né? Eles não vão sair da vida. Então, aquela lembrança sempre vai voltar, porque uma hora ou outra você vai ter que encontrar com aquela pessoa que te frustrou tanto. Então, é difícil. Mas a gente quer que você entenda assim, ó, a frustração, ela existe. Não é problema ser frustrado. O problema é entrar no buraco e colocar uma tampa e não querer sair lá de dentro. Né? Então, a gente transforma a frustração, aí talvez vai para uma depressão. Né? Aí vira uma depressão, uma pessoa que não sabe lidar com esses sentimentos e aí acaba cada vez mais se aprofundando na tristeza e não pede ajuda. A pessoa acha que a vida acabou mesmo, né? E não pede ajuda. Até pensamentos de morte. Isso, é comum isso, né? Não é o certo, mas é comum isso acontecer, né? E às vezes a pessoa, se já tem filho, esquece dos filhos, né? Ou às vezes a última força que tem é só pelos filhos. Enfim, gente, esse DR daqui não é pra gente ficar falando de desilusão, né? Porque a desilusão, ela acontece, né?
por N motivos e porque pessoas, né? Pessoas sempre surpreendem a gente de forma positiva ou de forma negativa. Isso. E as pessoas vão mudando com o tempo. E as pessoas vão mudando. Elas vão mudando, então uma hora ou outra a pessoa que está do seu lado vai te decepcionar por alguma coisa. Mas você não pode pegar esse momento da decepção e transformar no tempo todo de existência do casamento, da vida junto, né? Agora, o que a gente está falando aqui, né? O objetivo desse programa é falar que existe uma esperança, né? Se você terminou um noivado, um namoro, ou estava se interessando por alguém e aí, de repente, aquilo acabou, né? Isso tudo, gente, né? Vai passar, né? E o Senhor, Ele cuida, como a gente falou, pode ser um livramento, né? E pode ser bênção. Lá em Isaías 40, no verso 31, fala assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Existe uma expectativa, existe uma esperança. Então a gente tem que depositar no lugar certo. Mas esperam no Senhor, tem que colocar no lugar certo. Não é no outro, não é no homem, não é na mulher. Não são nas pessoas, né? Isso, então o nosso coração, por mais que a gente se relacione com pessoas, ele tem que estar satisfeito no Senhor. A diferença que eu acho aqui é que uma pessoa que é suprida em Deus, que ela tem Deus como o primeiro lugar na vida dela, ela nunca vai se render a outro lugar. Entendeu? Ela pode sofrer com a perda? Pode, mas o lugar dela está no Senhor. Então, ela tem no Senhor uma expectativa, uma esperança. Agora, se o seu caso, né, for uma separação, né, ou você está frustrado, está desiludido dentro do seu casamento, gente, procure ajuda mesmo, né? Em todos os casos você precisa de ajuda. Às vezes é uma conversa que é necessária. Mas, às vezes, até para uma restauração do casamento. Não, e mais ainda, você que está passando por uma desilusão, a primeira sensação que a gente tem é que a gente é inútil, a gente é um lixo, a gente é substituível, né? E esse sentimento fica avassalando o nosso coração, destruindo as nossas emoções. Eu quero dizer para você que você tem valor. Você é uma pessoa preciosa que Deus escolheu, Deus te fez lá no ventre da sua mãe, quando você nem sabia que existiria ainda, Ele já sonhou e determinou todos os dias da sua vida. Então não fica preso a uma decepção. Tudo bem, fica triste, mas chora, limpa a lágrima, levanta e anda. Não adianta ficar parado. Eclesiastes diz que tem tempo para todas as coisas. Tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de levantar desse choro, né? A gente tem que saber as estações da nossa vida, né? E vai ter um tempo mais difícil, mas que esse tempo ele passa, ele não permanece, né? E a gente crê isso até para um casamento. Se você está vivendo uma desilusão no seu casamento, casado, né? Ou casada, você pode procurar ajuda e esse momento pode passar. Tenta entender o que está acontecendo, porque às vezes a desilusão é baseada numa decepção. Isso. E às vezes a decepção ela tem uma explicação. Então tenta uma explicação, tenta todos os caminhos que a gente pode buscar com as nossas forças para resolver primeiro antes de trocar por outro problema. Mas não principalmente buscar a Deus, né? Porque a gente tenta, às vezes, na nossa força, e às vezes a sua desilusão é até porque você já tentou demais e não conseguiu, já está cansado. Mas quando Jesus entra, o cenário muda, né? E aí é isso que a gente quer que você pense, que Jesus pode entrar nesse seu coração, nessa situação e transformar ela. Tristeza Esse é o objetivo desse DR, né? Falar que Jesus é a esperança para a sua vida, né? E se você não entregou sua vida a Jesus ainda, faça isso hoje, né? Fala, Jesus, eu te entrego a minha vida de todo o meu coração. Eu te entrego tudo que eu sinto, tudo que eu sou, eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, né, amor? É isso aí. Então, pessoal, o programa DR fica por aqui. A gente agradece a sua atenção aqui, mas que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus relacionamentos, que Ele possa estender a sua mão sobre a sua casa agora, curando todas as feridas aí, em nome de Jesus. Amém, gente. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.